O período de maior crescimento do pênis acontece durante a adolescência, mantendo-se com um tamanho e grossura semelhante após essa idade. O tamanho médio normal do pênis normal ereto pode variar entre 9 e 13 cm, mas essa medida tende a oscilar, de acordo com o país de onde se é originário, já que existem locais com médias superiores ou inferiores. Porém, quando o pênis tem um tamanho muito inferior à média, pode ser conhecido como um micropênis, mas isso geralmente só acontece nos casos em que o órgão tem menos de 5 cm, por exemplo. Saiba mais sobre esta condição e o que pode ser feito. 1. Qual o tamanho médio normal? O tamanho do pênis pode variar bastante de um homem para o outro, estando relacionado com vários fatores como a produção de hormônios. No entanto, segundo os estudos realizados em vários países, o tamanho médio normal para um pênis flácido parece rondar os 9 cm, enquanto que ereto esse valor é de 13 cm. Já em relação à circunferência, o valor geralmente varia entre os 9 cm e os 12 cm. 2. Até que idade cresce o pênis? Uma vez que o crescimento acontece principalmente durante a adolescência, a maioria dos meninos apresenta crescimento do pênis até por volta dos 20 anos de idade, sendo que após essa idade é comum que o tamanho fique semelhante para o resto da vida. Embora o crescimento do pênis aconteça neste período, o ritmo pode variar de um menino para o outro, podendo ser mais rápido em alguns casos do que em outros. No entanto, por volta dos 19 anos, o pênis já deve ter se desenvolvido quase completamente. 3. É possível aumentar o tamanho do pênis. Existem várias técnicas que prometem aumentar o tamanho do pênis, mas a maior parte delas apenas consegue causar uma pequena alteração, não tendo o resultado esperado pela maioria dos homens. Veja quais as técnicas mais usadas para aumentar o tamanho do pênis. 4. Fumar pode diminuir o tamanho do pênis. O cigarro não interfere com a produção hormonal e, por isso, não afeta o crescimento do pênis. Porém, como fumar afeta vários órgãos do corpo de maneira negativa, ao longo do ânus, também pode interferir com as funções do pênis, mais especificamente com a ereção. Isso surge porque o uso prolongado do cigarro pode causar um bloqueio de alguns vasos sanguíneos, o que diminui o fluxo de sangue para o pênis. Quando isso acontece, o homem vai tendo cada vez menos sangue para produzir e manter uma ereção, podendo até resultar em impotência, por exemplo. Entenda melhor o que é a impotência e quais as principais causas. 5. O pênis pode crescer torto. O mais comum é que o pênis cresça com uma ligeira inclinação para um lado ou outro, sendo que isso acontece principalmente porque a uretra nem sempre acompanha o desenvolvimento do resto do órgão, causando uma ligeira curva. No entanto, desde que a curvatura não cause dores, nem impeça a penetração durante o contato íntimo, não deve ser motivo de preocupação. Veja quando a curvatura do pênis não é normal e o que fazer. 6. O tamanho é importante. Em vários estudos feitos sobre o tamanho do pênis, foi concluído que o homem é a pessoa mais preocupada com o tamanho do seu próprio pênis, existindo pouca preocupação por parte da parceira ou parceiro. Além disso, na maioria dos casos, o tamanho do pênis não impede o homem de ter relações sexuais ou gerar uma gravidez de sucesso. 7. Quem deve consultar devido ao tamanho do pênis? Caso se esteja preocupado com o tamanho do pênis ou caso se tenha alguma dúvida sobre o desenvolvimento do órgão sexual masculino, assim como os testículos, o melhor sempre é consultar um urologista antes de experimentar alguma técnica caseira para tentar alterar o tamanho. O médico é a pessoa mais qualificada para avaliar a situação e indicar as melhores formas de tratamento.